Existem várias linhas teológicas com as suas interpretações individuais, cada uma delas defende uma tese. Eu já ouvi comentários teológicos de que na verdade aquele espinho eram desejos sexuais, carnais que Paulo tinha, que não eram correspondidos ou não tinha como satisfazê-lo. E mediante esses desejos, Paulo considerava como esse espinho na carne. Alguns costumam até usar o capítulo 7 da carta aos Romanos, quando Paulo diz que o que ele queria fazer, ele não conseguia, não fazia, e aquilo que ele não queria, ele acabava fazendo e tal. E existe essa linha que defende essa tese de que eram desejos sexuais. Outra linha teológica costumam afirmar de que Paulo, ao se converter ao cristianismo, passou a sofrer perseguição dos judeus. Paulo ele era muito influente, fariseu, segundo relato bíblico, muito conhecimento. E, na verdade, após a sua conversão, tanto é que costuma se pregar que o perseguidor passou a ser perseguido. Então, a perseguição dos judeus passou a ser um espinho na carne de Paulo. Já dizia, ou já diz o ditado, fulano, Bertrano, é um calo no meu sapato. Já ouve-se essa frase, é um ditado popular. Então, alguns afirmam que o espinho na carne de Paulo era perseguição dos judeus. Outros costumam ensinar que Paulo travava uma verdadeira batalha espiritual contra ele mesmo. Ou seja, no próprio capítulo 7 de Romanos, você encontra Paulo demonstrando em palavras essa guerra espiritual, essa batalha espiritual, onde ele fala que não conseguia praticar o que queria, e miserável homem que sou, quem me livrará? Então existe essa linha teológica que defende a batalha espiritual. Já outros chegam ao ponto, quando se fala em espinho na carne de Paulo, outros chegam ao ponto de afirmar que era a natureza adâmica, pecaminosa de Paulo que lutava contra ele e fazia ele pecar. Vamos ler um texto na palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo de número 12. Está com sua Bíblia aí? Versículo 7, diz assim: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Primeiro, o espinho era para manter Paulo na humildade, impedir que ele se exaltasse. Primeiro. Segundo, existia revelações profundas, sobrenaturais. Ele fala de um homem e ele não identifica esse homem que foi ao terceiro céu. Eu creio que ele fala dele mesmo e ele não pronuncia eu fui arrebatado. Ele fala um homem. O texto usa a frase mensageiro. Mensageiro pode ser qualquer pessoa. Quando nós usamos a palavra espinho, espinho na carne, a Bíblia pode estar usando uma linguagem metafórica. O espinho aqui pode ser uma metáfora. Eu quero, para encerrar, caminhar
para o final, deixar bem claro que existe passagens bíblicas, alguns enigmas, algumas situações e acontecimentos bíblicos que não têm explicação. Existem coisas que são para Deus. Existem coisas que são reveladas ao homem. Outras Deus ocultou ao entendimento humano. Mas cada um, assim como eu passei, que o espinho não era para Paulo não se exaltar. E na verdade o propósito aqui era glorificar a Deus, porque o texto diz assim: o meu poder, Deus falando, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, Paulo de maneira nenhuma ia entender que tudo que ele realizava, os milagres que aconteciam, eram provenientes do próprio eu, do próprio Paulo. Mas o poder de Deus que estava em Paulo ia se aperfeiçoando na fraqueza de Paulo, para que o poder e a glória fosse de Deus, não de Paulo. O próprio texto, no seu contexto, abre o entendimento para nós, para que eu não me exaltasse na excelência das revelações. Foi me dado um espinho na carne. Lembra dos pregadores quando pregam sobre o paralítico de Cafarnaum, que foi curado? E Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e vai. E eles costumam pregar e dizer que o homem levou a cama para casa. Todas as vezes que o homem olhava para a cama, eles usam uma conjectura, não está escrito na Bíblia, mas eles usam essa conjectura. Vamos de Bíblia, que é melhor. Bíblia é muito melhor do que conjectura. Vamos para a Bíblia. Abra a sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo 4. Vamos ler do 14 até o 16 aqui, para a gente ter uma noção bíblica do que chega mais perto de uma resposta acerca do espinho na carne. Gálatas 4, abriu aí, vamos ver o 14 até o 16. Olha o que diz aqui, 14. Eu vou ler do 13. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Paulo está afirmando aqui. 14. E não rejeitaste nem desprezaste isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Olha o 16, o que diz aqui o 15, o que diz o 15. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, alcançarei os olhos e mudareis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Esse texto, eu não vou afirmar que ele tinha uma enfermidade dos olhos, de maneira nenhuma. Mas o que eu vou tomar como base, esse texto nos dá embasamento para entendermos que Paulo sofria de algum tipo de enfermidade. Eu não sei se devido aos apedrejamentos, às prisões, aos sofrimentos, não sei se internamente ele sentia dores. Não vou afirmar que ele tinha problema na sua vista, até porque tem base dentro do texto. Porém, a palavra lida nos impulsiona a entender que existia essa enfermidade. E o próprio texto também fala acerca de tentação. Então eu quero encerrar esse vídeo deixando ao seu critério qual era ou qual é a resposta ou a interpretação do espinho na carne de Paulo. No meu entendimento, na minha interpretação particular, era algum tipo de enfermidade. E você? Qual é a sua opinião? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Vamos compartilhar opiniões. Vamos
dividir conhecimento, e eu tenho certeza que você vai crescer, eu vou crescer, e nós vamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Um abraço.